Bom, então, gravando e podemos dar início às nossas atividades. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint, também vou estar enviando para vocês o mesmo, como a gente vem fazendo, tá? Agora sim. Bueno, então, boa noite a todos de novo, né? Os que entraram depois, né? Já estamos com 29. Deve entrar mais alguns ainda logo em seguida. A gente veio conversando, pessoal, até agora, né? E vocês viram que a gente veio tratando, né? Como mais ou menos, né? Uma linha temporal, salientando que, né? Uma coisa que eu já frisei um pouco lá atrás, a gente não está tratando de uma linha temporal estanque no sentido de que ela é linear, né? Ou seja, então a todo momento eu busquei frisar para vocês que ela se trata, né, de uma linha absolutamente permeada por rupturas, ou seja, cada teoria cronológica tentava suplantar as demais, quando na realidade, em grande medida, o que a gente tem é uma sucessão de teorias e compreensões acerca do fenômeno criminal e do fenômeno da violência, né? Ou seja, então não pensem que as teorias lá do século XVIII, lá do século XIX, do início do século XX, perderam a sua validade, caducaram pela velhice, porque muitas delas elas ainda são adotadas, ainda são aplicadas, ainda fazem parte do nosso da nossa compreensão, da nossa percepção criminal, né? E aí então hoje a gente chega, né, mais propriamente no momento em que a gente está vivenciando, né? A aula passada já foi um pouco isso, ou seja, a virada da década de 80, né? E agora a gente efetivamente consolida o que a gente está vivenciando em termos de compreensão do fenômeno criminal, né? Com o período neoliberal e com as teorias criminológicas neoliberais, né? E aí então a gente vai avançar nisso, tentar entender um pouco o que é isso. Eu acho que talvez eu já tenha falado para vocês lá atrás, né? Quando a gente termina o positivismo, sobre essa ideia de uma suposta guerra entre escolas. Né? Eu tenho usado resgatar isso quando eu vou trabalhar o neoliberalismo, porque isso vai aparecer de novo agora, a partir da década de 80, né, sobre uma outra cara, sobre uma outra feição, e vai fazer vocês resgatarem aí alguns elementos conceituais que são essenciais para caracterizar tanto o classicismo quanto o neoliberalismo, quanto o positivismo, né? Ou seja, contextualizando, né, a partir de meados do século XX, né, quando, pós-Segunda Guerra Mundial, o positivismo criminológico e toda aquela carga biologicista, racista, né, ou seja, com toda aquela sua influência médica e aquela sua pretensão de verdade, vai tentar, então, se constituir como forma por excelência de definir quem era o bom, quem era o mal, quem era o criminoso, quem era o bonzinho, né? E, obviamente, por conta de toda a influência do positivismo na Segunda Guerra Mundial, e quem conhece um pouquinho de história sabe disso, toda a questão da eugenia, né, da limpeza social, né, do genocídio, etc. Né? Então, decorrente da Segunda Guerra Mundial, o positivismo, em alguma medida, vai cair em desuso por um bom período de tempo. Né? Ou seja, o discurso médico patologizante das pessoas, do sujeito e do fenômeno criminal, criado, trazido pelo positivismo, ele vai acabar caindo em um politicamente incorreto durante um bom tempo. Né?
E aí, né, pós-Segunda Guerra Mundial, vai se constituir, vai começar a se erigir o mundo e as instituições que a gente está habituado, né? E aí a principal delas, que é filha da Segunda Guerra Mundial, que é a Organização das Nações Unidas, né? O surgimento da ONU, de todo o ideário dos direitos humanos, né, e de toda a multiplicidade de instituições ligadas à ONU, né? Se você entrar no site da ONU aí, né, vocês vão perder um dia olhando, né, a variedade de instituições que tem ligadas à ONU, né? Então, dentro dessa ideia de constituição e de institucionalização de um órgão internacional, né, responsável por temas importantes, por temas centrais da sociedade moderna, né, vai estar a questão do fenômeno da violência, né? E é onde vai aparecer propriamente a questão da tal da guerra entre escolas, ou seja, né, quando eu tratei o positivismo lá no século XIX, vocês devem lembrar que o positivismo ele vai surgir para substituir o classicismo, ele vai se apresentar como uma solução que o classicismo não teria conseguido trazer, não teria conseguido efetivar e propor, né? E se vocês pegarem, né, os elementos fundamentais de cada uma delas, eles são profundamente antagônicos, né? E tanto que quando eu construo a aula e construo o slide, eu tento mostrar isso, né? Tanto inclusive nas mesmas ordens, né? Qual era o fundamento do positivismo, qual era a finalidade da pena para o positivismo e quais eram todas essas coisas também para o classicismo, certo? Ou seja, isso vai se constituir no que a gente tem tratado na criminologia como pontos de atrito, né? Pontos de atrito porque eles são pontos absolutamente, fundamentalmente divergentes, né? E aí a gente pode pegar, e por que uma guerra entre escolas, né? Porque, na verdade, nós estávamos tratando, ou se trata, de uma guerra de poder, né? Que poder é esse? O poder de dizer o que é certo, o poder de dizer quem é o bom, o poder de dizer qual é o justo, o poder de ter o monopólio da justiça na sua mão, né? Ou seja, essas escolas penais do século XVIII, do século XIX, nada mais era do que todo um ferramental teórico, filosófico, discursivo, analítico, de dizer o que era o justo. Ou seja, o campo teórico que, aspas, vencesse essa disputa, né, teria, vamos dizer assim, o poder da justiça na sua mão, o poder de dizer o que é a justiça, teria o poder do direito na sua mão, né? Nisso se constituiu a guerra entre escolas. Tá, mas especificamente no que diz respeito à questão penal, à questão criminal, qual é essa grande divergência, né? E aí a gente pode resgatar de forma bastante breve, para não perder muito tempo, né, quais eram os 4 principais elementos de cada um deles, 2 de cada um deles, né? Qual era o principal elemento justificador ou que explicava a conduta para o classicismo, né? A crença no livre-arbítrio, a crença de que o indivíduo age livre e espontaneamente de acordo com a sua consciência, né? Que eu expliquei lá atrás que foi o que deu origem ao conceito penal, né, de culpabilidade. Vocês vão lembrar disso, né? Ou seja, o classicismo acreditava que o homem era livre e a liberdade explicava a conduta legal e a conduta ilegal. Essa era a crença, o pressuposto fundamental do classicismo. Depois, o positivismo vai ter um pressuposto fundamental em relação à conduta humana, que é frontalmente oposta à crença do classicismo, que era a crença na predisposição do indivíduo de que o crime era uma doença, de que o crime era uma patologia, e, portanto, o indivíduo estava predisposto biológico, racialmente, antropologicamente para o fenômeno criminal. Portanto, o indivíduo, para o positivismo, não era livre, né? Ou seja, e aí, eu sei que em vários momentos vocês devem ter se perguntado isso, né? Quem é que estava certo, ou melhor, né? Quem é que ganhou essa disputa, né? Uma outra questão fundamental que diferencia as duas escolas, né, era
qual é a finalidade da pena, né? Para que serve o direito penal e para que serve o cárcere, né? Para o classicismo, o cárcere servia para assustar as pessoas, o direito penal servia para assustar as pessoas do que vai se chamar de finalidade da dissuasão, o princípio dissuasório do direito penal. Ou seja, a crença de que o fato de nós determinarmos condutas como criminosas e o fato de nós elencarmos determinados comportamentos no direito penal faria com que a grande maioria das pessoas não realizassem aquelas condutas, né? De outro lado, o positivismo vai acreditar que a finalidade da pena não é para a sociedade como um todo, mas que a finalidade da pena e a aplicação de uma pena de privação da liberdade tem uma finalidade específica que é para o indivíduo que cometeu a conduta danosa, né? Que seria a crença de que o cárcere ou as instituições de controle social ou a intervenção sobre o corpo e a mente do sujeito teriam a capacidade de curar esse indivíduo patológico. Né? Ou seja, o surgimento da crença na ressocialização e na cura do criminoso patológico. Né? Ou seja, esses são 4 elementos fundamentais do direito penal em que a gente se pergunta, tá, quem é que ganhou, quem é que prevaleceu? O positivismo, o classicismo, os médicos ou os juristas? Né? É para isso que eu trago a discussão da guerra entre escolas e é por isso que se intitula isso uma suposta guerra entre escolas, né? Porque com o surgimento da ONU e a consolidação do que vai se chamar de nova defesa social, né? Por que nova defesa social? E eu começo essa aula de hoje falando, né, da influência, da herança importante que teve a Segunda Guerra Mundial enquanto história da humanidade. Né? Se nós falássemos a defesa social, nós estaríamos remetendo àquela ideia de uma sociedade dividida entre puros e impuros, que foi justamente o que se aplicou na Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, o positivismo era todo o arcabouço científico utilizado para detectar a impureza do indivíduo humano, ou seja, a necessidade de limpeza social. Né? E aí, então, pós-Segunda Guerra Mundial, e tendo, né, como herança, como, vamos dizer assim, como trajetória cultural todo, né, aquele sofrimento, etc., a ONU vai acabar absorvendo os fundamentos dessas 2 escolas e contribuindo fundamentalmente para constituir o que a gente vai chamar de dogmática penal, e uma dogmática penal que não é criminologia, não é direito penal, não é processo penal, não é política criminal, mas é o corpo teórico que envolve todas elas. Né? Ou seja, a criminologia tenta estudar o fenômeno criminal e entender o fenômeno criminal. A partir desse entendimento se desenvolve um corpo de estrutura jurídico-penal chamado direito penal, código penal. A aplicabilidade desse corpo de normas fica a cargo do processo penal, né? E a projeção política disso vai ficar na seara da política criminal. Infelizmente, os cursos de direito não absorveram a necessidade de ter uma disciplina de política criminal, muito embora seja uma disciplina absolutamente fundamental. E vocês só vão estudar a política criminal quem for efetivamente se interessar pela área, muito mais pela criminologia do que pelo direito penal, e na criminologia a gente estuda bastante política criminal, né? Ou seja, então essa dogmática penal, ela vai se constituir a partir do que eles vão denominar de uma nova defesa social. Né? A nova defesa social, aspas, deveria ser diferente da velha defesa social, quando na verdade ela só ganha uma outra roupagem, um outro nome, né? Uma prévia no nome, né? E que em grande medida ela vai acabar se apresentando como uma reapresentação do que a gente já vinha conversando sobre defesa social, ou seja, não vai mais ser aquele discurso médico profundamente
excludente de puros, impuros, normais e anormais, né, como foi utilizado na época da Segunda Guerra Mundial, mas em grande medida vai dividir os bonzinhos dos mauzinhos a partir da linha divisória do direito penal e da infração jurídico-penal. Né? Ou seja, então a dogmática penal consolidada e legitimada a partir do discurso pretensamente humanitário da ONU e de todas as suas organizações, né, ela vai legitimar essa compreensão com base na defesa social. Ou seja, eu sou um cidadão de bem, e se eu sou um cidadão de bem, eu não tenho que me preocupar com quem está do outro lado da linha. Quando a gente estuda a criminologia mais a fundo, a gente começa a perceber que não é tão simples assim, essa linha ela não é tão estanque, né? Ela não é tão rígida. Acredito que ao longo dessas 9 aulas anteriores que a gente já se tem base para ter um pouquinho essa compreensão, né? Ou seja, então vai se consolidar o ideário da defesa social, e agora a gente vai entrar propriamente na criminologia neoliberal, a criminologia que começa a se transformar em grande medida a partir da década de 80, né? Mas eu queria fazer esse introito, e aí aqui está do lado, né, a bandeirinha de uma das instituições da ONU que é ligada à questão da violência e da segurança pública, que é o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas, né, para contribuição e orientação acerca do fenômeno da violência, né? Ou seja, o PNUD vai ser, em grande medida, esse organismo, em tese, especializado dentro da ONU para pensar o fenômeno da violência. Né? Ou seja, então a suposta guerra entre escolas, eu acredito que logo a seguir vai ficar mais clara. Porque, na verdade, ela não era, né, uma guerra tão guerra assim, porque se a gente for olhar a dogmática penal hoje, ela abarca as duas escolas. Né? Em que medida? E aí voltamos para os 2 pontos iniciais. Né? Quem é que ganhou, o classicismo ou o positivismo? Nós temos um direito penal baseado no livre-arbítrio ou na predisposição? Né? Se alguém quiser responder, sinta-se à vontade. Nenhum dos dois ganhou. Né? Quem é que levou a melhor, os juristas ou os médicos? Quem é que ficou com o bastão da justiça? Né? Nenhum dos dois. Né? Na verdade, os dois foram absorvidos pela dogmática penal, e a dogmática penal, ou a dogmática das ciências penais, ela vai tentar justamente esse processo de apaziguamento dessa rivalidade entre as duas escolas. Né? Se vocês forem pegar o direito penal brasileiro moderno, o direito penal consolidado no Código Penal atual, né, ele vai consagrar tanto o livre-arbítrio quanto a predisposição ou a doença no crime. Em que medida? Em vários dos seus dispositivos. Né? De maneira geral, o indivíduo comete o crime no exercício da sua liberdade de conduta. Ou seja, é exatamente o que fundamenta a justificação da repressão até hoje, é exatamente o que justifica, né, o que explica, o que fundamenta, né, exatamente até hoje o conceito de culpabilidade. Ou seja, se você infringiu a norma penal, você escolheu livre e espontaneamente, sem qualquer interferência externa, infringir a lei penal e os valores penais que o direito penal protege. A gente já sabe que isso é um mito, assim como o contrato social, né? Mas é um mito que sustenta o direito penal até hoje. Né? Ou seja, então a gente vai ter o livre-arbítrio em várias condutas criminais, assim como a gente também vai ter a predisposição criminal ou a incapacidade do indivíduo de lidar com a conduta criminal. Né? Ou seja, para quem tem essa detectada, né, ou ilusória liberdade de comportamento, vai se aplicar uma pena. Para quem a gente identifica como incapaz de reagir a comportamento criminal,
a gente vai aplicar uma medida de segurança. Né? As penas e as medidas de segurança, todas elas estão elencadas no direito penal. Ou seja, o direito penal para sãos e loucos, né, foi uma forma de não descartar o positivismo e permitir que o positivismo também tivesse a sua validade. Né? E essa segunda é mais fácil, já falei ela ao longo das primeiras aulas, né? A gente vai ter no direito penal como finalidade do direito penal da pena e da prisão tanto a compreensão do classicismo quanto a ideia de que o fato de criar uma norma penal incriminadora impede ou diminui que aquela conduta, né, obsta que aquela conduta ocorra, né, eu sempre utilizo, quando eu falo dessa questão, né, o surgimento da lei seca, né, a questão da violência doméstica, né, obviamente que o criar a lei seca, alterando o CTB e a parte criminal do CTB, obviamente que acabou com o fenômeno da condição de veículo automotor sob efeito de substância alcoólica. Né? Ou seja, é a crença de que, e a cada problema novo social que surge, a nossa primeira e talvez única medida que se tem tomado é criar cada vez mais tipos penais, cada vez mais incriminadoras, cada vez mais qualificadoras, alteradoras de pena e etc. Né? Ou seja, é ainda vigente crença na função dissuasória do direito penal. Né? Mas também o direito penal e a pena e a prisão até hoje se fundamentam, né, com base em que nós vamos resolver o problema da humanidade ou nós vamos resolver o problema dos indivíduos através do encarceramento, através do discurso ressocializador que sofreu diversas transformações nos últimos 100, 150 anos, mas sempre a partir da ideia de a prisão não funciona porque ela é deficiente. Vamos aprimorar a prisão para que ela funcione. Ou seja, sempre na crença de o momento em que nós chegarmos na prisão ideal, ela vai funcionar quando não existe prisão ideal. Né? Ou seja, o fenômeno prisional é absolutamente incapaz de produzir os efeitos para os quais se propõe. Né? E a gente conversou um pouco sobre isso na aula passada. Ou seja, essa suposta guerra ela estava embasada, sobretudo, no avanço da medicina sobre o direito, né? Ou seja, na perda de poder dos juristas em relação aos médicos. E vocês vão ver isso até no processo penal. Né? Vocês vão ver isso lá no processo penal quando se fala de a prova penal tarifada. Né? Não foi adotado, já foi adotado num primeiro momento, né? No momento atrás, mas hoje em dia não é mais adotada, né? Que seriam provas com peso. Né? No século XIX, por exemplo, em alguns momentos, já deve ter ouvido isso, né? Alguma notícia histórica, no sentido de, olha, duas testemunhas valem uma confissão. Né? Ou seja, né, uma prova tarifada. Se eu tiver duas testemunhas, não precisa de mais nada. Ou se eu tiver uma confissão, não precisa de mais nada. Né? Isso não existe mais, porque não existe a prova tarifada, né, no sentido de que, e aí às vezes a gente se espanta um pouco, né? Olha, o crime que deixa vestígio, ele tem que ter perícia. A perícia é uma prova técnica. Né? Pode ser uma prova contábil, pode ser uma prova médica, pode ser uma prova de engenharia, né? Pode ser uma prova de múltiplas áreas do conhecimento humano. É uma prova técnica, não é o jurista que produz. Né? É o médico, é o psicólogo, é o economista, é o engenheiro, é o matemático, né? Mas essa prova, esse elemento de convencimento vai para o juiz e o juiz não está atrelado a ela. Né? Se o médico dizer teve conjunção carnal forçada, o juiz não é obrigado a entender que aquilo foi estupro. Né? E aí, só para relatar para vocês, o primeiro processo que eu peguei como advogado era um caso de tentativa de estupro, e esse processo tinha uma prova pericial médica que dizia que a vítima não teria tido conjunção carnal recente. Né? Ou seja, o médico disse que não tinha havido estupro, não tinha havido relação sexual. Né? Na época não era nem a definição de estupro que é hoje. Né? Era uma definição de estupro ainda mais rígida, que era necessário haver penetração vaginal.
né? Vocês devem ter sabido que houve essa mudança há poucos anos. Ou seja, naquele momento, não tinha havido conjunção carnal, tampouco penetração vaginal, tampouco relação sexual, tampouco a verificação de que ela havia sido forçada, né? E o juiz resolveu condenar o indivíduo por estupro consumado. Tá? O indivíduo pegou 12 anos por estupro consumado, de maneira contrária à prova pericial. Né? Ou seja, eu dou esse exemplo para demonstrar exatamente um pouco a questão que estava em jogo aqui quando a gente fala de guerra entre escolas e quando eu falo de briga pelo bastão da justiça, briga pelo poder de dizer quem tem o poder, né, de dizer o que é o certo e o que é o errado. Né? Que nesse momento era uma disputa entre os juristas e os médicos. Tá? Ou seja, a dogmática penal vai buscar apaziguar isso, vai manter o poder dos juristas, mas vai absorver os outros campos do conhecimento, como também instâncias de poder, e isso está previsto em vários momentos do direito penal brasileiro. Né? Por exemplo, até hoje, a possibilidade de, vocês vão ver no direito penal, o aborto feito sob o efeito, aborto não, né? O infanticídio, que é a morte, né? Matar o próprio filho sob o efeito do estado puerperal. Né? Para quem não sabe, o estado puerperal é um estado que acomete somente algumas mulheres nos períodos pós-parto, né? E que, por uma alteração biológica, hormonal e etc., lhe tira a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Isso está previsto no direito penal. E isso é uma compreensão eminentemente positivista, de que a mulher é condicionada hormonal e biologicamente ao cometimento de um fato criminal. Isso está no nosso Código Penal vigente. Tá? Ou seja, então, só para a gente começar essa conversa, vocês terem uma ideia, né, de um pouco quando eu falo dessa suposta guerra entre escolas, eu acho que deu para deixar isso um pouco mais claro. Tá? Isso é o pano de fundo porque a gente vai começar a ver. Tá? E aí, pessoal, a gente entra na década de 80, né? Professor, mas é velho isso, né? Década de 80, né? Talvez o pai de algum de vocês estivesse nascendo, né? Ou era muito jovem, etc. Né? Mas é o início da sociedade em que vocês vivem. Né? Vocês vivem numa sociedade que nasceu na década de 80, na virada de 70 para 80. Tá? Que é o que a gente tem chamado na teoria econômica, na teoria histórica, na teoria social, na teoria política, de uma sociedade neoliberal, uma sociedade, né, que vai, vamos dizer assim, mudar os postulados do liberalismo do século XIX. Né? Ou seja, o liberalismo vai se consolidar no século XIX, né? Ele vai ter, vamos dizer assim, um abrandamento, uma pausa durante o século XX, que a gente conheceu como período de ouro das políticas sociais, o welfare state, estado de bem-estar social e etc. Né? O período da sociedade fordista, que tem diversas características, né? E que essas características vão começar a serem abandonadas na virada dos anos 70 para os anos 80. Ou seja, uma mudança extremamente profunda no nosso modelo de sociedade e que juntamente, a gente já viu isso no século XVIII, século XIX, século XX, sempre que a sociedade mudou, o direito penal como uma ferramenta que serve a manter o modelo societário, ele também vai acabar se alterando para se adequar às suas novas funções. Né? Ou seja, o que é esse neoliberalismo, pessoal? Né? E aí é muito interessante porque nós estamos falando de um fenômeno que vai começar a se consolidar na década de 80, já no seu início, 81, 82, que vai estourar na América Latina na virada dos anos 90, né, com o chamado consenso de Washington e etc. Né? Na década de 80, a gente ainda estava saindo de uma ditadura militar.
Ou seja, então ele vai acabar desembarcando aqui, vamos dizer assim, de maneira talvez tardia, né? E nós estamos exatamente no auge da sociedade neoliberal, né? Se vocês pegarem aí grande parte dos economistas, a gente está, vamos dizer assim, vivendo o que eles chamam, né, de o verdadeiro momento de maturação do nosso modelo de sociedade capitalista, ou seja, não era o final do século XIX com o liberalismo clássico, tampouco era no meio do século XX com a era de ouro das políticas sociais, né? E a maturação, o verdadeiro amadurecimento e consolidação da sociedade capitalista vai se dar a partir da década de 80 e 90, né? Ou seja, com o chamado neoliberalismo. Acho que hoje vocês devem entender um pouco isso, né? Ou seja, e aí então, com o surgimento de uma sociedade neoliberal, né, vocês devem lembrar, quando eu falei de classicismo, eu falei que o classicismo negava tudo que estava ligado ao antigo regime e à sociedade medieval. Né? Tudo que ligava o modelo de sociedade ao medievo, o classicismo vai tentar desmontar e substituir. Né? O neoliberalismo vai fazer a mesma coisa em relação à sociedade do século XX. Né? Vai se tentar desconstruir a sociedade do século XX para construir um novo modelo societário, que é exatamente o que a gente está vivenciando. Né? Ou seja, né? E é muito interessante porque nós estamos falando de um fenômeno que surge nos anos 80, né? Mas que a bibliografia, né? O material de análise mais recente, mais qualificado, mais denso, vai começar a surgir nos anos recentes. Ou seja, nós não temos 10 anos de análise séria, qualificada e densa do neoliberalismo. Né? Ou seja, precisou de 20 anos para que se começasse a entender efetivamente o que estava acontecendo. Né? E durante um bom tempo se tratou o neoliberalismo como uma política econômica. Né? Não, o neoliberalismo não era somente uma política econômica. O neoliberalismo é um modelo de sociedade em sua totalidade. É uma nova forma de organização social. Né? E aí, né, lá no final, no último slide, eu trago várias indicações de leitura para vocês, né, para quem gosta do tema, para quem quer seguir estudando, para quem quer seguir lendo, tem um monte de coisa muito bacana para ler, né, muita coisa traduzida em português, né, bastante recente, né, para quem quer seguir e aprofundar essa leitura, tá? Ou seja, então, e aí eu vou pegar aqui, né, eu acho que talvez foram os primeiros caras que deram um salto, né, um pulo mais à frente, na abordagem sobre o neoliberalismo, são dois franceses chamados Christian Laval e Pierre Dardot, né? O Christian Laval e Pierre Dardot, eles vão chamar o neoliberalismo de uma nova racionalidade, inclusive esse é o título do livro. Né? A nova razão do mundo. Né? E por que uma nova racionalidade? Porque ele constitui todo um novo modelo societário, que são alguns desses elementos que eu quero trazer para vocês, que vão qualificar, né, ou que vão diferenciar o que é a sociedade neoliberal da sociedade que a precedia, da nossa sociedade do século XX, o nosso modelo fordista de produção. Né? Ou seja, um dos elementos fundamentais desse novo modelo societário, e tudo isso está intimamente ligado ao fenômeno criminal, e agora no slide seguinte a gente já vai entender de que forma, né? O primeiro elemento do neoliberalismo primeiro, entenda-se, uma sociedade baseada no indivíduo isolado, fragmentado. Né? Isso vai vamos dizer assim, consolidar a partir do governo Reagan nos Estados Unidos e a partir do governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, a partir da ideia de a sociedade ou a ideia de social e a ideia de uma sociedade coletiva, ela não existe. E ela tem que deixar de existir. Ou seja, e ali vai começar o processo de desmonte de uma sociedade baseada em coletividades. Né? E agora, eu acho que talvez vocês estejam... Né, se nós estivéssemos falando sobre exatamente isso há um ano atrás, né, talvez fosse parecer um pouco maluquice para vocês
Mas agora, ao longo de 2020, que está todo mundo vivenciando essa loucura da pandemia, eu acho que talvez isso seja um pouco mais claro, né? Está todo mundo preocupado com si mesmo, com a própria casa, está todo mundo preocupado única e exclusivamente com o próprio umbigo, né? E é esse modelo societário que vai começar a se constituir na década de 80, e uma sociedade que não é baseada mais em coletivos, né? Ou seja, uma sociedade que vai se encaminhar para ser tratada de indivíduo a indivíduo a partir de contratos individuais e civis. Né? Nós estávamos falando de uma sociedade do século XX que era composta de grupos, de organizações, de coletividades. E aí, talvez o principal exemplo dessa coletividade seja a força dos sindicatos, o movimento sindical. Né? O movimento sindical e a disputa entre empregadores e trabalhadores foi o principal elemento que demarcou a sociedade do século XX. Né? As greves, a disputa por salário, por uma condição de vida, de trabalho e etc., demarcou os caminhos do século XX. Né? Tanto econômico, quanto político, quanto jurídico, a criação do direito do trabalho, da justiça do trabalho, né, e etc. Né? Ou seja, e aí a partir da década de 80, e obviamente isso, num primeiro momento na Inglaterra, nos Estados Unidos, depois vai se espalhar, né, de que o social não deve existir. Né? E aí na Inglaterra já vai começar o processo de erosão das relações de identificação com os sindicatos. Né, o processo de desmonte dos sindicatos, que obviamente é o que precede as mudanças das relações de trabalho. Né? Ou seja, tu não é mais trabalhador, tu não é mais membro de uma classe de trabalhadores, comerciário, professor, metalúrgico, mineiro, né, e etc. Quem é aqui da região de Criciúma, né, e tem um pouquinho mais de idade, certamente vai lembrar a diferença que era, né, os sindicatos mineiros na década de 80, por exemplo, o que é os sindicatos mineiros no século XXI, né, e isso demonstra muito bem essa diferença. Né? Ou seja, a relação hoje ela é muito mais pautada de o indivíduo é uma empresa. Né? O discurso do empreendedorismo, o discurso do indivíduo, olha, tu não fica rico porque tu não quer. Se tu quiser, tu pode ficar rico e isso só depende dos teus esforços individuais. Né? Ou seja, não é o fato de eu pertencer a uma classe, a uma, né, vamos dizer assim, a uma disputa maior e eu ter um coletivo maior junto comigo. A questão é absolutamente individual. Né? Ou seja, vai se constituir a ideia do sujeito-empresa. Né? Ou seja, o indivíduo é empreendedor de si mesmo. Né? Tu vai ter que te vestir de a maçã mais bonita e brilhosa para que ela seja comprada no mercado, para que ela seja comprada na feira. Né? Aquele princípio de quando tu vai na feira é exatamente no que vai se constituir o nosso mercado de compra e venda de trabalho e mão de obra. Né? E aí é muito interessante porque nós estamos exatamente pós-reforma do trabalho, vendo, né, o indivíduo, olha, eu não sou trabalhador, eu sou Uber. Eu não sou trabalhador, eu ando de bicicleta entregando comida pelo Uber Eats. Eu não sou trabalhador. O eu não sou trabalhador remete exatamente a essa desvinculação de uma relação coletiva. Né? Ou seja, se eu andar bastante, se eu entregar bastante, se eu fazer bastante corrida, eu vou ficar rico. Né? Ou seja, sobre esse elemento se fundamentam as novas relações econômicas consolidadas ou iniciadas a partir da década de 80. Né? Ou seja, relações econômicas, mas que não são somente econômicas, e aí eu peguei o exemplo da pandemia, né? Hoje, mais do que nunca, nós estamos absurdamente fragmentados. Né? Se vocês estivessem num período normal letivo, vocês estariam interagindo no corredor, daqui a pouco alguns de vocês iriam, né, fazer parte do centro acadêmico, outros iriam fazer parte, né, de uma outra organização, etc, 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 enquanto estamos cada um na sua casa,
né, preocupado com os próprios interesses, preocupado com a própria saúde, né, e de maneira absolutamente individualizada e pulverizada na sociedade. Ou seja, não é somente as relações econômicas, mas também as relações sociais. Né? Ou seja, a construção do sujeito empresa, a construção do sujeito individual, a construção do sujeito imbuído de defender somente os próprios interesses. Né? Ou seja, isso está constituindo o que vai se chamar de um novo pacto social. Né? Ou seja, um pacto social profundamente egoístico, sem qualquer tom de pejoratividade nesse termo. Né? Ou seja, eu vou lutar pura e simplesmente da forma mais voraz possível pelo meu crescimento pessoal e vale tudo nesse jogo. Né? E aí, o cara, quando larga o trabalho ou quando volta a trabalhar depois de aposentado, né, ele volta a trabalhar numa situação absurdamente precarizada, mal remunerada, mas colocaram na cabeça dele de que aquilo tudo só depende dele. E de que é como se ele estivesse fazendo uma... como se ele estivesse fazendo uma negociação igual aos lobos de Wall Street. Né? A reforma trabalhista se embasou exatamente nisso. Né? Ou seja, tu vai sentar com o diretor, empregado, né, lá da ponta da produção, vai sentar com o diretor da Coca-Cola e vai dialogar com ele sobre o teu salário e a tua carga horária de trabalho. Né? Afinal de contas, vocês são iguais. Homens, relações privadas. Né? Ou seja, tu está desvinculado de toda uma relação coletiva, tu está desvinculado de toda uma relação que é muito maior que tu, né? E como se tu tivesse, e aí vamos pegar, né? Na defesa criminal isso também aparece, o princípio da paridade de armas, como se tu tivesse as mesmas armas e a mesma capacidade e poder para sentar junto com o teu chefe e teu patrão e dialogar e acertar e contratar as relações econômicas entre vocês. Né? Ou seja, seria um novo pacto social. Né? Eu pulei aqui sem querer. Né? Um novo pacto social com base eminentemente em interesses individuais. Né? E com isso, a erosão das relações. Né? E aí eu peguei o exemplo dos sindicatos, né? E é muito interessante porque, como eu falei, o que caracterizou a sociedade do século XX era a disputa entre classe trabalhadora e classe empregadora. Né? As eternas disputas por acordos coletivos, as eternas disputas por dissídios coletivos, né? As brigas e a questão das greves, etc, etc, etc. Né? E aquilo polarizava a disputa e a guerra, vamos dizer assim. Né? Ou seja, era uma sociedade dividida entre trabalhadores e empregadores. Né? Dentro dessa transformação de tu não é mais empregador e tu não pertence mais a uma classe, né? Isso também, obviamente, faz parte de uma transformação muito maior, que é exatamente um aprimoramento econômico de gestão que vai fazer com que dê a ideia de que essa classe, essa luta, essa disputa de classe efetivamente não existe mais. Né? O aprimoramento econômico, por exemplo, que vai fazer com que as empresas, e sobretudo as grandes empresas, elas não sejam mais geridas por seu dono. Né? E aí vão pegar as SAs e outras modalidades empresariais, né? O cara que é dono da empresa, né, ou dono do capital que permite aquela empresa funcionar, ele não senta mais na gestão daquela empresa, ou ele não senta mais para fazer a disputa com a classe trabalhadora. Vai se criar uma chamada terceira classe, a chamada classe gerencial. Né? Vários autores aí, hoje em dia, vão chamar de a nova classe média, né, e etc. Né? Daria para fazer uma outra discussão só sobre essa denominação. Né? Mas a questão é que nós vamos ter uma terceira classe agora no meio, que é muito interessante, porque né, ela não detém o capital, porque ela gera um dinheiro que não é dela, assim como ela não se identifica como classe trabalhadora,
Primeiro, porque ela é terceirizada, ela não tem uma vinculação enquanto organização de classe e, sobretudo, ela não se identifica com a classe trabalhadora. Né? E aí vamos pegar um exemplo, né? Uma ilustração. Se tu perguntar para a grande maioria do servidor público do médio e alto escalão, ele não se identifica como trabalhador ou empregado, né? Porque ele tem uma média salarial acima, porque ele não tem essa relação de identidade com a classe trabalhadora. E aí eu pergunto, tu consegue passar 3 meses de pandemia sem trabalhar e sem auferir renda? Não. Cara, então se tu não consegue ficar 3 meses sem trabalhar e auferir renda, sem passar dificuldade, tu é membro da classe trabalhadora, tu saiba e tu tenha consciência disso ou não. Né? Eu não posso ficar 1 mês sem trabalhar. Né? Ou seja, a questão é, ou tu tem consciência disso ou tu não tem. O fato de tu não ter consciência disso não quer dizer que tu não faça parte da classe trabalhadora. Né? Se o teu carro bater no Uber, né? Se tu estiver trabalhando de Uber e o teu carro bater, ou estiver entregando comida do Uber Eats, né? E a tua moto se acidentar e tu ficar meses, né, com um pino na canela sem poder trabalhar, tu não vai ter receita no final do mês. Né? Tu não é da classe empresária e tu não é da classe detentora do capital, tu é membro da classe trabalhadora. Aceite você ou não. Né? E a questão exatamente foi de diluir essas relações sociais, foi exatamente para que tu não perceba de que lado você faz parte nessa disputa. Né? Ou seja, a erosão das relações de classe. Isso vai começar lá com a Thatcher, com o Reagan, e obviamente vai acabar chegando até nós. Né? E um outro elemento fundamental, que vai ser preponderante em muitas das nossas mudanças jurídico-penais atuais, né? Um elemento fundamental do neoliberalismo é, primeiro, quando, né, a aula passada a gente falou sobre abolicionismo, nas duas anteriores a gente falou sobre criminologia crítica e um pouco dos contextos sociais que estavam por trás daquilo, né? Com a virada da década de 80 e com toda essa mudança conservadora da década de 80, né, vai se alardear que o discurso abolicionista, ou de que as criminologias críticas, ou de que todas as mudanças sociais que estavam ocorrendo, né, aumento da identificação, né, da homossexualidade, aumento, né, logo em seguida ia surgir a questão do HIV, né, a questão do aumento da violência, né, a questão da religião, né, a questão da laicidade, uma série de elementos sociais surge, né, e isso, desde uma interpretação conservadora, vai ser de que isso está ocorrendo e está aparecendo, ou seja, está surgindo a homossexualidade por falta de religião, está surgindo a violência por falta, né, de valores tradicionais da sociedade. Né? Então, o elemento principiológico que vai fundamentar a sociedade neoliberal é um discurso de resgatar uma sociedade tradicional com base nos valores da família, do trabalho e da religião. Né? Ou seja, resgatar uma sociedade com base em valores tradicionais. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Esse jargão e essa tríade, família, trabalho, religião, fez parte de todas as eleições ao redor do mundo que se propuseram auto-identificadamente conservadoras, né? Ou seja, todos os partidos conservadores dos Estados Unidos ao Brasil, à França, à Grécia, à Turquia, né, se auto-identificavam como paladinos do resgate dos valores tradicionais da família, do trabalho e da religião, e esse é um elemento fundamental que vai começar a surgir nos anos 80 com a virada da sociedade neoliberal. Né? Ou seja, e aí então acho que é possível perceber de como isso não é somente uma política econômica e como esses são elementos que vão refundar
a sociedade que a gente vive hoje, né, em todas as suas instâncias. Desde a instância da nossa relação um com o outro, até mesmo as nossas relações econômicas de trabalho, né? E aí, obviamente, vai ter o boom da internet, né? Vai ter uma série de transformações que vão intensificar, que vão acelerar e que vão aprofundar essas questões que lá em 80 já eram problemáticas e hoje ainda se fazem mais dramáticas, né? Mas o que isso tem a ver com violência? Né? Como eu falei em outros momentos, e sobremaneira no dia que a gente conversou sobre o surgimento da prisão, né? E ao longo das aulas eu tenho trabalhado isso com vocês, de que o surgimento da prisão ele acompanha os interesses econômicos por trás da prisão. Né? Ou seja, ao longo dos 200 e pouquinhos anos de história da prisão, ela vai desenvolver e ela vai desempenhar, melhor dizendo, né, diversas funções de acordo com a necessidade que se fazia dela dentro de um sistema eminentemente econômico. Né? Ou seja, com toda essa mudança econômica, a prisão vai perder as funções que se lhe vinha atribuindo. Né? E aí, só para resgatar, né? Final do século XVIII, se precisava de mão de obra, a prisão vai produzir trabalhadores. Final do século XIX, a prisão precisava, ou o sistema econômico precisava de pessoas saudáveis, a prisão vai surgir com o positivismo, com a proposta de purificação do corpo humano. Né? Ao longo do século XX, no auge do bem-estar do trabalho, né, a sociedade precisava de pessoas identificadas com a ideia de trabalho. Né? A prisão vai produzir o homo laborans. A prisão vai produzir o homem voltado para o trabalho. Né? A prisão vai produzir a sociedade que o teu pai conheceu, de que, meu filho, tu já tá, que idade tu tá, Samuel? 20. 20. Trabalha já, não? Trabalho e estagio. Não, tá. Trabalha e estagia ou trabalho barra estagio? Eu tenho trabalho de manhã com meu pai e de tarde eu estagio numa advocacia. Ah, tá, porque estágio não é trabalho, né? Sim, sim. Com perdão da brincadeira, mas... Mas eu passo trabalho. sim, passa trabalho, mas não é trabalho, né? No sentido jurídico formal. Ou seja, né, eu estava esperando o Samuel dizer, não trabalho, eu só estudo. Né? Vê. Só porque eu tenho cara de malandro não quer dizer que eu não trabalhei. Mas vamos então partir do pressuposto que o Samuel não trabalha. Tu é vagabundo. Né? Porque para geração do teu pai, com 16 anos tu já tinha que estar trabalhando. Né? Pior que é verdade, eu trabalhei dessa época já. Porque a geração dele foi criada em uma sociedade que produzia homo laborans. Né? A sociedade foi criada, né? O modelo de sociedade no qual o teu pai foi criado, e que em grande medida ele também vai colocar em ti, né? Era de que a gente é obrigado a trabalhar no sentido de, né, nós nascemos para trabalhar, é da nossa essência enquanto ser humano que nós trabalhemos. Né? Isso era uma constituição social que é característica da sociedade industrial. Né? E por que hoje a gente vai chamar de uma sociedade pós-industrial? Né? Porque, em grande medida, a gente já não precisa mais desse homo laborans. Né? Ou seja, a indústria que empregava milhões de pessoas no século XX, hoje emprega 1/10 disso, porque a tecnologia substituiu. Né? A tecnologia, assim como houve no século XIX a máquina substituindo a mão de trabalho humana, a tecnologia e a informática vai substituir a mão de trabalho de novo. Né? Ou seja, né, então vai se parar de produzir o homo laborans, o homem voltado para o trabalho. Por quê? Porque o sistema econômico não precisa mais de tanta mão de obra quando já precisou outrora.
Nós precisamos hoje de muito menos mão de obra, e o que a gente tem é absolutamente suficiente e sobra. Né? E a gente já viu que, quando sobra muita mão de obra, ou seja, desemprego, quem é que entra em ação? O sistema penal com as suas funções. E as funções do sistema penal sempre foram funções ligadas à finalidade econômica do fenômeno prisional. Né? Tá, mas se agora a gente já não precisa mais dessa massa toda de mão de obra, qual é a finalidade da prisão? Né? É exatamente gerenciar esse excedente de mão de obra. Né? Ou seja, é exatamente quando a gente vai ver o início da escalada do encarceramento, é o início da escalada do desemprego na década de 70 e 80. Né? E isso a partir de dados dos Estados Unidos, não é nem do Brasil. No Brasil, isso vai começar um pouquinho depois. Né? Ou seja, a sociedade muda sua característica e, conjuntamente a ela, vai se mudar a finalidade do direito penal e da prisão. Né? A gente achava que o homem era naturalmente trabalhador e a prisão ajudava a produzir, a ameaça do direito penal ajudava a produzir o homem naturalmente. Né? E aí eu sempre me lembro do título de uma música, vocês não vão conhecer porque é um rock gaúcho, da... salvo engano, da Cachorro Grande, que a música se chama Naturalmente Artificial. Né? É exatamente isso. Né? Naturalmente artificial, na medida em que nós somos naturalmente levados para uma sociedade com base no trabalho. Com a virada desse modelo societário, então, não é mais o homem trabalhador à base da sociedade, mas o homem que faz cálculos. Tu pode não levantar uma caneta a tua vida inteira, mas se tu for bom de cálculo e começar a mexer em bolsa de valores, tu nunca vai precisar trabalhar. Né? Tá, o que isso tem a ver com o direito penal? Isso é exatamente o fundamento explicativo do direito penal atual. Vocês já ouviram falar de teoria do risco? A teoria do risco, tu aplica ela tanto no aplicar na bolsa, quanto em aplicar uma pena no direito penal. Né? Teoria do risco é exatamente o que fundamenta o pressuposto do homem calculador. Né? Tu não trabalha mais porque é a tua essência trabalhar. Tu trabalha porque tu faz cálculo de custo-benefício. Né? Tu faz cálculo de custo-benefício, desde a construção civil até o Uber. Né? Tanto é que tu deixou a tua aposentadoria, que tu estava em casa recebendo a tua aposentadoria, tu largou a aposentadoria para voltar a trabalhar, com base numa justificativa do custo-benefício. Né? Uma análise de risco. Ou seja, a chance de eu sofrer um acidente no trânsito e vier a morrer é menor do que a chance de eu ganhar dinheiro. Custo-benefício. Cálculo de risco. Né? Ou seja, é exatamente isso que vai demarcar a sociedade atual. Né? Ou seja, tu não volta a trabalhar depois de idoso, porque é a tua essência trabalhar, porque o homem se realiza através do trabalho. A compreensão atual é de que tu trabalha a partir de uma avaliação de uma avaliação de, me fugiu o termo, estava com ele na ponta da língua até agora, de uma avaliação de que aquilo vai ao encontro e não dê encontro aos teus interesses, né? Ou seja, é o custo-benefício que o senhor mencionou. Sim, é o custo-benefício, mas é uma análise de conveniência, lembrei. É uma análise de conveniência, tá? Ou seja, então, se passa de uma sociedade baseada no homem voltado para o trabalho para uma sociedade do homem que faz cálculos, né? E uma sociedade, de novo, extremamente baseada no indivíduo, no individualismo, em que esse custo e esse peso lhe recai sobremedida, sobremaneira no indivíduo também isolado, fragmentado. Né? Ou seja, se o bônus é individual, os custos também são
totalmente individuais. Né? Se tu ficou rico, mérito teu. Se tu tá passando fome, é problema teu. Se a tua vida deu certo, tu não cometeu crime, beleza, parabéns. Se a tua vida deu errado e tu virou um criminoso, quem vai arcar com isso é pura e simplesmente tu, e a responsabilidade é pura e simplesmente tua. Ou seja, se lá pro classicismo tu cometia uma conduta criminal porque tu, livre e espontaneamente, dentro de uma sociedade liberal, dentro da tua livre convicção, escolhia infringir os valores penalmente tutelados, agora tu escolhe infringir uma norma porque tu faz uma análise equivocada do custo-benefício da conduta criminal. Hã? Por que Professor, Oi? eu tinha eu tinha essa mentalidade quando eu era mais novo, tinha uns 12, 11 anos por aí. Até com a questão do liberalismo, de que todo mundo tinha a mesma oportunidade. Tá dando microfonia, eu tô me dando uma agonia. Acho que agora parou. E essa questão aí também de o cara comete crime porque ele quer, porque ele é mau. Só que isso é porque a gente aprende com os pais, acho, né? Porque a gente não nasce sabendo isso. Não, óbvio que não. Tu não nasce sabendo Aprende nada. na sociedade, Tu né? não sabe nascendo nem comer, nem fazer cocô. Tanto que tu come merda e terra quando é pequeno. Não, não fazer merda. Merda. Então, mas sim, ô Samuel, ou seja, tu carrega uma herança, uma carga cultural que tu tinha passado pelo pai, pela mãe, pelo colégio, pelo círculo de relações, né? Pela mídia. A gente consome informação desde muito cedo. Uma criança hoje com 5 anos já tem um tablet, com 7 ela já tem um celular, já está ligada na internet, é a televisão, né? É o Netflix, etc. E tudo isso nos projeta informação e sentido. Nos produz sentido, nos dá sentido. E nos dá um determinado sentido. Nós vamos avançar nisso na aula que vem, quando a gente for falar de criminologia midiática. Isso muda por causa da mudança da nossa geração? Por exemplo, o meu avô. Meu avô, ele tá com 76 anos. Ele Mas trabalha ele até lia o hoje. jornal, ele acordava de Não, manhã, não, a primeira coisa o que que eu ele fazia queria, era comprar jornal. a ideia é que eu queria dizer, igual a questão do trabalho, por exemplo. Quando a nossa geração, por exemplo, quer chegar até os 65 e se aposentar, não quer mais trabalhar. E porque trabalhar é ruim, não vale a pena continuar trabalhando. E pro meu avô, não, ele fala que fica doente se não para de trabalhar. Sim, são gerações diferentes. Como eu te falei, o teu avô é um homo laborans. Isso é por causa de até um pedaço da nossa vida a gente não consegue mais mudar de mentalidade. Não, é meio maluco dizer, né, que tu nunca vai mudar de mentalidade. Tu pode, né, de um dia para o outro. E aí vamos pegar o Enrico Ferri. O Enrico Ferri, lá do positivismo, ele começou a vida ligado ao Partido Comunista e terminou a vida ligado ao Partido Fascista da Itália. Não dá para dizer que tu não vai mudar de mentalidade. Não, óbvio que não. Ou seja, mas agora, pro teu vô já é muito difícil. Pro teu vô já é mais difícil. Claro que tu já quer te aposentar, porque a Carolina Malfatti faz o cálculo de custo-benefício diariamente. Ela faz o cálculo de benefício quando sai uma carga, quando chega uma carga, quando contrata um empregado, quando demite um empregado. Ou seja, essa é a sociedade individual. E ao mesmo tempo, e aí eu vou pegar uma frase que a Malfatti já falou mais de uma vez, em sala de aula, ao mesmo tempo que ela faz essa análise de custo-benefício, ela acha que o sucesso é todo dela, assim como o prejuízo também seria, ou o insucesso seria todo dela. Ou seja, o sucesso só depende dela, assim como o insucesso também é culpa somente dela. Isso é uma característica do nosso modelo societário e de uma sociedade eminentemente neoliberal. Eu lembrei agora, porque tem uma visão dessa também com a questão do imposto de renda. Por exemplo, o imposto de um jogador de futebol. Ele só é famoso e joga. Além das características dele, ele só é famoso e vende uma cueca a cada 1 milissegundo e faz milhões de reais, igual o Neymar, por exemplo, porque a sociedade valoriza ele. Então ele deve um valor em troca para a sociedade. E o que o liberalismo não concorda, que dá uma brigaçada. Eu já vi várias discussões sobre isso. Que é essa ideia de que esse sucesso é totalmente dele, ou é o sucesso que depende de outras pessoas que Não é ele sucesso deveria ajudar? dele nem outras pessoas, cara. É o sucesso ou
a forma de funcionamento do sistema econômico. O meu filho estava comentando ontem, de maneira incomodada, profundamente incomodado, que os youtubers que têm milhões de seguidores já ganharam o PlayStation 5 para fazer sorteio. Né? Por que eles ganharam? Por que eles ganharam? Né? É a forma da empresa efetivamente divulgar a marca e fazer aquela ostentação, né, no sentido de, por enquanto, somente um número X pequeno de pessoas dispõe daquele bem. Né? O número de pessoas que desejam aquele bem hoje já é muito maior. Né? Ou seja, uma forma de, vamos dizer assim, exposição da marca e criação do desejo, etc. Enfim. O que isso tem a ver com o controle social? Tá? Alguém já falar? Não. Raniele? É exatamente isso, professor. Eles procuram os influenciadores digitais, que eles já têm muitas pessoas que seguem eles, oferecem o produto, os influenciadores divulgam, aí a pessoa que está seguindo ele vai falar, se ele usa esse produto, ele adquiriu esse produto, eu quero também, entendeu? Então, é um marketing digital, é o que está acontecendo agora, nessa era. Então, o que isso tem a ver com controle social? Né? Ou seja, a sociedade muda sua característica de forma fundamental, né? Sobretudo com base em uma perspectiva eminentemente individual e de responsabilidade individual, né? E isso vai acabar, obviamente, tendo um efeito fundamental na finalidade que vai se atribuir à prisão. Né? Ou seja, vai se constituir o fenômeno da segurança, num sistema econômico. Né? Eu vou passar um slide para explicar, e aí depois eu volto para esse aqui. Tá? Não, cadê? Tá. Tá. Assim, ó. Qual é a manifestação desse modelo econômico para o fenômeno criminal? Né? Ou seja, vai se apresentar a partir da década de 80, mas na verdade, especificamente 81, um livro, não tem tradução em português, chamado Pensando sobre o Crime, Levando a Sério o Crime. Tá? De dois autores conservadores bastante famosos na década de 80. Um deles foi, inclusive, assessor, consultor, né, do Ronald Reagan, em que eles vão formular algumas teorias, né, que a criminologia vai acabar englobando no que a gente vai chamar de neoclassicismo. Tá? Por que neoclassicismo? Porque ela vai resgatar e dar uma nova roupagem para diversas características do classicismo do século XVIII. E dentro daquele discurso de resgatar uma sociedade com base em valores tradicionais. Né? Ou seja, e duas delas são fundamentais, que é a Rational Choice Theory, que é a teoria da escolha racional. Né? A teoria da escolha racional é exatamente a aplicação criminal dessa responsabilidade individual e de que o indivíduo é um homem calculador. Ou seja, se o pressuposto do classicismo no século XVIII era de que o indivíduo comete o crime porque ele tem livre-arbítrio, o pressuposto da criminologia neoclássica ou neoliberal, é de que o indivíduo comete o crime porque ele é um indivíduo calculador. Né? Ou seja, o indivíduo que comete a conduta criminal, ou que comete qualquer conduta, seja ela legal ou ilegal, seria o indivíduo que faz análise de custo-benefício da conduta. Né? Ou seja, será que vale a pena eu cometer aquele furto? Será que não vale? Qual é a chance de eu ser pego? Qual a chance de eu não ser pego? Etc, etc, etc. E isso seria o fundamento
da chamada teoria da escolha racional, e isso vai ter um impacto tão grande que vai orientar diversas políticas criminais. Né? Quando a gente olha, a partir da década de 90, para nós aqui, né, para nós aqui talvez até mais recente, né, praças que estavam abandonadas, né, vai se fazer todo o processo de repaginar espaços públicos, iluminação pública, né? Eu, na minha época, tipo, se pegava policial aposentado e botava para cuidar o portão dos colégios, né? É exatamente o momento em que vai se criar o que hoje a gente já está habituado, que é a guarda municipal, né? Ou seja, é um momento em que vai se executar diversas políticas para aumentar o custo do delito e tentar diminuir a sua incidência. Porque se acredita de que, olha, uma praça bem iluminada com policiamento, tu diminui a incidência da conduta do crime. Né? Ou seja, a crença de que se você aumentar a vigilância, você aumenta o custo do crime e você diminui o seu lucro, diminui, né, a sua capacidade, a sua incidência. Né? E aí, obviamente, vai surgir toda a questão da tecnologia, ou seja, câmera nas ruas, né? As próprias câmeras privadas, hoje, aonde você vai ter câmera, né? Seja privada, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, seja da Prefeitura, né? Ou seja, inclusive existe hoje vários programas de interligação entre as câmeras, sejam elas privadas ou públicas. Né? Em Joinville, por exemplo, já tem esse sistema de integração de toda a vídeo, né, de todo o sistema de vigilância da cidade. Ou seja, é a ideia de aumentar o custo do crime para que se diminua. E aí tem uma frase famosa que é uma rua bem vigiada, um lugar bem vigiado, né? Eu nunca lembro das frases, eu sou péssimo para frases, né? Mas de que você tiver uma sociedade vigiada, você vai ter uma sociedade sem crimes, né? Ou seja, seria a teoria da escolha racional. Eu só queria que vocês, né, parassem para pensar um pouquinho se uma pessoa que, sei lá, vai tentar cometer um furto de uma carne de segunda no supermercado, efetivamente vai fazer essa análise de custo-benefício, ou se de que toda pessoa que é presa tentando cometer um furto ou um tráfico de drogas, ele achou que a vida inteira ele ia ficar impune, ou que ele foi incompetente na análise de custo-benefício que ele fez. Eu acho que a questão é muito mais complexa que isso, eu acho que ela é mais que o buraco é mais embaixo. Mas é uma compreensão que vai surgir na década de 80 e que, em grande medida, vai orientar, inclusive, políticas criminais que a gente executa até hoje. Né? O panóptico, sim, é uma ferramenta, sem dúvida. Né? A gente vive numa sociedade panóptica. Né? Mais do que nunca, nós estamos na frente de uma câmera, de uma aula que está sendo filmada, que vai para o YouTube depois, né, e etc. Nós estamos em um permanente sistema de vigilância. Isso é panóptico. Obviamente que não o panóptico que foi pensado lá pelo Benta, mas obviamente que é panóptico. Caniele? Queria falar? Estava arrumando meu áudio aqui, eu estou assistindo pelos computador e o celular. E o outro lado da moeda, da mesma moeda, também de compreensão do fenômeno social e criminal como um fenômeno individual, é a teoria da prevenção situacional. Né? A teoria da prevenção situacional é exatamente a compreensão individualista de que, se você cometeu o crime, a culpa é única e exclusiva individualmente sua. Se você foi vítima do crime, a culpa também é sua. Ou seja, é exatamente o momento em que o Estado se imiscui e diz: se tu virou criminoso, a culpa é tua, se tu virou vítima, a culpa também é tua. Ah, minha casa foi assaltada. Tu tem vigilância? Tu tem grade em casa? As tuas portas estão bem fechadas?
Tu paga o sistema comunitário de vigilância? Não. Então não tens o que te queixar. Eu, Estado, não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu fui estuprada. Onde? Eu estava caminhando numa praça de noite. Estava sozinha? Tava. Por que tu estava na praça sozinha? À noite. Tu cooperou ou tu deu aso ao fato delituoso. Você provocou, estava com roupa curta, etc, etc, etc. Ou seja, é exatamente o fundamento pelo qual o Estado vai dizer a culpa é do criminoso e a culpa também é da vítima. E aqui está se abrindo as portas para o que vai se chamar de indústria do controle do crime ou indústria da segurança público-privada. Quem de vocês não tem grade em casa? Quem de vocês não tem alarme no carro? Quem de vocês talvez pague seguro de vida? Quem de vocês daqui a pouco pague, né? No caso da Ana, ela deve pagar escolta para as cargas, ela paga talvez vidro blindado para o carro dela, talvez tenha segurança privado, né? Talvez tenha um spray de pimenta na bolsa, né? Todos esses são elementos de segurança, todos esses fazem parte, e muito mais coisa, do chamado aparato da segurança. Né? Ou seja, o aparato da segurança ele só existe, né, em uma sociedade absurdamente apavorada com o fenômeno criminal, e a gente pensa o fenômeno da segurança pública ou o objeto da segurança pública é resolver o fenômeno da insegurança. Isso foi delegado ao mercado há muito tempo, porque isso é altamente rentável. O mercado da segurança pública, e eu dizer, tu é criminoso, a culpa é tua, é a razão do Estado se retirar das políticas sociais, e eu dizer, você foi vítima, a culpa é tua, é exatamente o momento em que o Estado abre as portas do mercado da defesa, do mercado da segurança, do mercado da proteção para o mercado privado. Ou seja, é a grade, é o vidro blindado, é a segurança. Se vocês olharem aí nas regiões metropolitanas, né, mais movimentadas, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e etc., o mercado da segurança é um dos mercados mais promissores dos últimos 15, 20 anos. É um dos mercados que mais cresce nas últimas 2 décadas, né? Ou seja, exatamente por conta desse frenesi do fenômeno da segurança, e a segurança custa muito caro. Né? E a segurança ela é tanto pública quanto privada. Né? Ou seja, por que pública e privada? Nós estamos falando, e aí a gente pode voltar um pouquinho aqui, nós estamos falando de um absurdo mercado. E esses exemplos que eu dei agora, eu estou falando de segurança privada, mas nós temos que falar também da parte da segurança pública. Todo o aparato, né, de instituições prisionais e de tecnologia de segurança pública e de tecnologia de segurança. Eu fui final do ano retrasado, 2018, eu acho, foi final de 2018, na apresentação do plano quadrienal de segurança pública para o estado de Santa Catarina. Lá naquele momento ainda, não se tinha as câmeras em lapela da Polícia Militar, já foi implantado. Lá naquele momento, o secretário de Segurança Pública do governo anterior, que foi mantido no governo atual, ele já havia dito que até 2022, as viaturas da Polícia Militar vão ter drones. Né? Se você for em qualquer unidade prisional, tem detector de metal e raio-x. Né? Qualquer unidade prisional, ela vai ter bloqueador de celular nas torres de vigia. Né? Gente, tudo isso é caro, e é muito caro, e é contrato público multimilionário. Né? Ou seja, tudo isso faz parte do mercado da segurança pública e privada. Um dos delegados da Polícia Federal aqui em Criciúma foi secretário de Segurança Pública em Roraima ou em Rondônia, não sei que estado, né? E ele comentando, quando era secretário de Segurança Pública, de que todo ano tem uma feira
basicamente para secretários e para agentes públicos que trabalham com segurança pública, coronéis, né, chefes e etc., né, tem uma feira, né, que é uma feira basicamente financiada pelas grandes marcas de inteligência e segurança pública para assediar os agentes públicos a contratar e a comprar o produto da segurança. Né? E isso vai desde carro, colete, armamento, farda, inteligência, sistema de monitoração, né? Agora já se está implantando, não só em Santa Catarina, mas na Bahia também, o sistema de identificação facial e de prognose de comportamento por vídeo, né? Todo o sistema judiciário hoje está funcionando por forma de videoconferência, né? Tudo isso diz respeito a um amplo, monstruoso e altamente rentável mercado da segurança pública e privada. Né? Tem um portal ligado ao Conselho Nacional de Justiça em que você consegue olhar todos os valores contratados com todas as unidades da federação em segurança pública. Né? Contratos multimilionários. Né? Por exemplo, uma única empresa fornece comida para mais de 10 unidades prisionais em Santa Catarina. Né? Isso contratado com o governo do estado. Né? Ou seja, tu é dono de uma empresa que oferece alimentação. Cara, se tu fechar um contrato com 10 unidades prisionais paga pelo governo do estado, tu não precisa trabalhar para mais ninguém. Todo mundo quer esse contrato. Né? E isso é na alimentação, isso é na terceirização dos agentes penitenciários, isso é todos pagam, mano. Pagam muito bem, inclusive. Né? Mas, enfim. Ou seja, então nós estamos falando de a transformação do fenômeno da segurança e do fenômeno do controle social em um amplo mercado. Então, nós ficar falando de controle social, de prisão, de direito penal e desconsiderar a finalidade econômica do controle social e da prisão é demasiadamente ingenuidade. Né? A gente não cria tipo penal somente para proteger a sociedade, a gente não compra e não institui organismo de controle social somente para proteger a sociedade ou com base no discurso de proteger a sociedade, quando, na verdade, por trás tem diversos interesses econômicos que fundamentam o fenômeno do aumento do encarceramento que ultrapassa 500% nos últimos 25 anos. Ou seja, não é por acaso que o encarceramento aumentou tanto. Ou de que o pânico de vocês aumentou tanto. Ou seja, então a prisão como objeto econômico, né, segurança privada, instituições prisionais, tecnologia para segurança pública, a própria administração carcerária. Se vocês buscarem aí das 50 unidades prisionais de Santa Catarina, né, a penitenciária de curitibanos, a penitenciária industrial de curitibanos, ela é inteirinha administrada por uma empresa privada. E também, a partir de 2017, a intensificação da exploração do trabalho prisional por empresas privadas. Esse é o meu objeto de pós-doutorado, é o tema central do próximo livro, que deve estar saindo talvez ainda esse ano, ele está pronto desde agosto, mas a pandemia atrasou, talvez vá sair iníciozinho do ano que vem, mas esse é o tema do meu livro novo, que eu passei os últimos 3 anos e meio escrevendo. Ou seja, o trabalho carcerário, Santa Catarina tem hoje ao redor de 22 mil presos, tá? Mais ou menos 50% trabalhando. Desses 50% trabalhando, 90% trabalham para empresas privadas, tá? Ou seja, são mão de obra terceirizada recebendo 3/4 do salário mínimo, independente da carga horária, independente da função, independente da profissão, independente da empresa. Tem hoje em Santa Catarina, então, 8 mil e poucos funcionários, ou melhor, trabalhadores ligados a empresas privadas, sem carteira assinada, sem absolutamente nenhum vínculo empregatício, né, e etc. Né? O relatório da Secretaria de Administração e Justiça de Santa Catarina
sobre a arrecadação com o trabalho prisional é: em 2017 se arrecadou algo ao redor de 8, 10 milhões ano. Em 2018, com o aumento do trabalho prisional, se arrecadou ao redor de 14, 15 milhões de reais ano. 2019 se chegou a 24 milhões de reais ano. E 2020 a prognose era de até dezembro chegar a 30, 31 milhões de reais ano. Né? A Ana é, obviamente, mais conhecedora desse tema do que eu, mas uma empresa, Estado, que agencia uma força de trabalho de 8 mil trabalhadores e com esse trabalho faz 31 milhões de reais ano, eu deixo a pergunta para vocês se é do interesse deles que diminua o encarceramento. Ou se o trabalho prisional é um caminho para diminuir o encarceramento. Quanto mais gente estiver presa, mais força de trabalho subremunerada vai ter. Portanto, o trabalho prisional não é um caminho para a diminuição do encarceramento ou diminuição da violência, e é nada mais do que uma forma de exploração. E Santa Catarina está na vanguarda disso. Ou seja, o que eu quero dizer com complexificação do controle penal? Né? A gente estava acostumado a pensar na pena com uma função. Criar trabalhador, criar ideologia do trabalho, né? Criar corpos dóceis. E hoje nós não temos uma função para o direito penal, mas várias. Né? Hoje o direito penal cria várias funções. Desde o isolar terminantemente, botar alguns indivíduos no que a gente pode chamar de sepulcro, né? No que a gente pode chamar de sarcófago. Né? O cara está enterrado vivo nas chamadas penitenciárias de máxima segurança criadas pelo governo federal, né? Ao modelo da Supermax nos Estados Unidos, né? Até o abrandamento do controle social com as chamadas liberdades vigiadas, tornozeleira eletrônica, né, liberdade provisória, né, liberdade condicional, e etc, etc, etc. Né, os crimes que não levam à prisão, muitos dos crimes de trânsito, crimes de menor potencial ofensivo, né, agora os acordos de não persecução penal. Isso se dirige a uma determinada fatia de pessoas. Né? E a prisão, que dentro da prisão a gente vai ter desde a prisão explorada até aquela prisão que a gente simplesmente deixa os caras se matarem lá dentro e a gente está pouco se lixando para isso. Ou seja, a prisão não tem mais uma única função, a prisão tem múltiplas funções e dentro dessas múltiplas funções, todas elas têm uma finalidade dentro do sistema econômico. Né? Ou seja, por isso a ideia de complexificação do controle da prisão, do controle penal e da prisão no neoliberalismo. E aí agora, então, como é que isso se consolida, gente? Né? São 20 para as 9 já. Como é que isso se consolida? Eu estava falando de neoclassicismo, deixa eu voltar. Tá, por que eu comecei falando hoje de guerra ou luta de classe, de escolas, né? Nosso primeiro slide lá, né? A gente vai ver que a criminologia neoliberal ela vai resgatar, então, os postulados do classicismo. A crença na liberdade, agora, então, uma liberdade de calcular. Né? E isso vai se apresentar como a teoria da escolha racional e como a teoria da prevenção situacional. Né? E isso vai se manifestar com duas, na verdade, mais políticas criminais muito concretas nos Estados Unidos. Né? Ela vai se apresentar como a política que vai ser a grande responsável pelo boom, né, o chamado fenômeno do superencarceramento norte-americano. Para quem não assistiu o documentário 13ª Emenda, eu recomendo fortemente que assistam. Né? Ele retrata visualmente exatamente isso. Tá?
que é exatamente a colocação em prática do que eles vão chamar de a política da tolerância zero. Né? E essa política da tolerância zero, ela vai se somar ainda a uma outra lei que vai ser chamada de Three Strikes and Out. 3 e você está fora. Na verdade, ela adapta, né, um jargão do beisebol, né, de que se você errar 3 rebatidas, você está fora. Isso seria um uso denotativo, né? Conotativo, perdão, um uso conotativo para a adoção da pena de morte ou da pena de caráter perpétuo nos estados que permitem, né? Ou seja, 3 crimes ou dupla reincidência de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o indivíduo pode pegar aquilo que eles chamam nos filmes triplo homicídio, né, e etc., aquilo pode resultar em um three strikes and out, que seria uma pena de prisão perpétua ou uma pena de morte nos lugares que ainda mantém. Né? Ou seja, a política da tolerância zero era a ideia de resgatar o classicismo no sentido de o indivíduo comete o crime no exercício da sua liberdade de fazer cálculos de custo-benefício, e se o indivíduo escolhe livre e espontaneamente ou erroneamente nesse cálculo cometer crimes, né, ele vai ter que colocar nesse cálculo a certeza da imediata punição. Né? Tolerância zero. Né? Mesma coisa que o Beccaria havia dito lá no século XVIII, de que se o indivíduo tiver certeza da punição, ele iria repensar a conduta criminal. Né? E isso vai aparecer de novo aqui como um elemento a ser pensado pelo indivíduo no cálculo de custo-benefício. Como eu expliquei antes, agora há pouco tempo, nas reformas das políticas criminais, de repaginamento de espaços públicos e etc. Né? Ou seja, entretanto, mas isso é muito legal, blá, blá, blá. Entretanto, a política criminal de tolerância zero, ela é uma política criminal setorizada, setorial. Ela é uma política criminal oriunda na década de 80, né, criada na década de 80, voltada para os chamados street crimes, os chamados crimes de rua. Né? O que eram os crimes de rua? Os crimes de vandalismo, os crimes de furto, roubo, violência, agressão e o boom do tráfico de drogas, sobretudo com o surgimento do crack nos Estados Unidos. Ou seja, então é tolerância zero contra pessoas pobres, porque pessoas ricas não cometem esses crimes. Sim, é exatamente isso. Né? A tolerância zero era contra determinados tipos de crimes identificáveis em determinadas zonas das cidades que vão ser chamadas de red zones, assim como a gente chama a linha vermelha no Rio de Janeiro. Né? Ou seja, as red zones é onde a gente vai ter tolerância zero e as outras zonas nem tão zero assim. Né? Ou seja, é profundamente setorial ou me fugiu agora o termo. Enfim. E essa imagem embaixo à esquerda, né, é exatamente a imagem da teoria que vai dar origem a isso tudo. Que, inclusive, ela é ensinada até hoje nas academias de polícia no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar, que é a teoria das janelas quebradas. Né? A teoria das janelas quebradas vai ser criada em Chicago. Essa imagem é, né, de um prédio de um bairro de Chicago. E a teoria das janelas quebradas ela vai dizer o seguinte: se existe um bairro, e nesse bairro uma vidraça é quebrada e nada é feito, dentro de pouco tempo, não só aquele prédio todo estaria danificado, como todo o seu entorno social e difundido um profundo sentimento de insegurança. É exatamente a partir da interpretação neoclássica dessa frase,
né, ou desse fragmento, que vai se resgatar todos os elementos do classicismo, como o neoclassicismo, né, no sentido de o indivíduo tem que ter a certeza da punição, tem que haver a imediata punição, e o indivíduo comete o crime por livre e espontânea vontade, num exercício de cálculo de custo-benefício. Ou seja, a teoria das janelas quebradas, a chamada Broken Windows Theory, é o que vai dar origem à teoria da escolha racional, à teoria da prevenção situacional, a tolerância zero, a Three Strikes and Out, e tantas outras teorias. Né? Uma delas agora entrou em debate no Brasil e tal, mas que é profundamente conhecida dos americanos, que é a chamada Lei Megan. Né? A Lei Megan é uma lei que obriga, né, uma lei que cria, né, vamos dizer assim, uma instituição dentro do sistema de justiça, em que eles vão criar um site com todas as informações dos agressores sexuais, que tem passagem por alguma delegacia, por algum condado, por algum juízo, pelos tribunais e etc. Né? Ou seja, lá naquele site você vai entrar e você vai encontrar, olha, no meu bairro tem um agressor sexual. Tu vai saber o nome, a foto, o telefone, onde ele trabalha e etc. Né? O Brasil simplesmente adotou isso agora, assim, salvo engano, o ano passado, né? E a ideia é efetivamente fazer um site, assim como eles têm, né, dos mais procurados do FBI lá para o terrorismo, né? Eles têm, antes disso, do terrorismo, eles têm a Lei Megan, que cria esse site, fornecendo todas as informações dos chamados sex offenders, né, os agressores sexuais. Tem 2 filmes que retratam isso muito bem, que eu recomendo muito a assistir. Um vamos esquecer. Um deles é com Richard Gere, não vou lembrar o nome do filme, óbvio. E o outro é com Kevin Bacon. Né? Num deles, o Kevin Bacon é um agressor sexual saído da prisão, e aí mostra o lado dele sendo limitado em absolutamente todos os espaços, e todo mundo sabendo que ele era um agressor sexual em cumprimento de pena. E um outro com o Richard Gere, ele é um investigador desse departamento, e aí mostra o lado das instituições. Né? Enfim, são 2 filmes que eu recomendo que mostram bastante isso. Então, o neoclassicismo, ele desembarca no final do século XX para adentrar o nosso século XXI. E por que guerra de classes? Porque não é só o neoclassicismo que é resgatado, como também o neopositivismo. Né? Ou seja, o neopositivismo, não obstante todo o politicamente incorreto resultante da Segunda Guerra Mundial, ele vai voltar de maneira mais branda, de maneira mais tímida, e vai aumentando a sua intensidade. Ou seja, a crença de que o indivíduo é condicionado e determinado internamente, biologicamente, ela permanece, e ela permanece muito, sobretudo nos órgãos de segurança pública, né, dentro das instituições de persecução penal, né, e isso vai aparecer, né, em algumas teorias que vão surgir nos Estados Unidos. Né? Primeiro, né, isso é de conhecimento de vocês, esse monte de série e documentário aí nos canais fechados, né, na sua eterna busca pelo serial killer, é uma característica propriamente norte-americana isso. Né? Qualquer aeroporto que você vai encontrar uma pilha de livros sobre serial killer à disposição na prateleira, né? E isso representa muito o ideário criminal contemporâneo norte-americano. Né? Mas algumas teorias elas são bem interessantes de resgatar, porque elas trazem muito isso. Né? Primeiro, na década de 80, vai surgir uma teoria de que o indivíduo teria, né, não na sua biologia, o fenômeno criminal, mas mais avançado que isso, no seu código genético. Né? Ou seja, lá no Lombroso, no século XIX, ele não conseguia investigar o código genético, isso obviamente é uma coisa significativamente mais recente,
E aí, quando a gente começa a mexer, né, e a desvendar código genético, obviamente vai surgir teorias de que o comportamento criminoso seria como uma doença identificável no seu código genético. Né? Ou seja, seria uma anomalia cromossômica, assim como diversas doenças, como, por exemplo, a síndrome de Down, né, que é ali uma falha, né, no código XXXY, se identificou num criminoso americano que ele tinha um par de cromossomos a mais. Eu nunca lembro se é 34 ou 36 o número normal, né, o Samuel, que é o nosso, né, o que faz a logística aí para nós, pode... Não é nenhum nem outro, é Nenhum 46, nem outro. normal. 46, tá, desculpe, então. E pessoas com um a mais não tem síndrome de Down. Tá. E aí, então, eles identificaram que uma pessoa, ela tinha mais uma cadeia de cromossomos. E aí, logo em seguida, vai surgir o cromossomo da criminalidade. Né? E aí vai se começar a buscar em outros criminosos essa marca genética. Né? E se vocês verem nas séries, nos filmes, né, eles têm nos Estados Unidos um banco genético para armazenamento das informações genéticas dos indivíduos criminosos. Assim como no início do século XX vai surgir a impressão digital. A impressão digital ela não serve para o cidadão civil, ela vai servir para identificação criminal. Depois ela vai ser generalizada. A identidade, a impressão digital é uma criação do positivismo, né? E vai ser generalizado como um elemento da identificação da sociedade civil como um todo. E agora se está avançando nesse sentido de os criminosos terem os seus dados genéticos, todos eles armazenados num banco. E aí está ali embaixo a figurinha do CNJ, porque esse ano o governo brasileiro também criou o banco de dados e informações genéticas dos indivíduos com passagem criminal no Brasil. Né? Ou seja, uma coisa que o CNJ já vinha falando desde 2004 e se efetivou agora muito recentemente. Eu até fiz uma postagem do escritório sobre isso. Né? Uma outra teoria positivista que vai ganhar áreas de modernidade, áreas de tecnologia, né? O estudo dos gêmeos univitelinos, né? Que são gêmeos criados, né, dentro da mesma placenta ou criados em placentas diferentes, e aí vai surgir a teoria de que os indivíduos criados na mesma placenta teriam as mesmas origens e os mesmos destinos sociais. Né? E aí vai se fazer algumas pesquisas para tentar comprovar isso, né? Que pessoas gêmeos univitelinos, ou seja, oriundos da mesma unidade placentária, teriam o mesmo destino, ainda que criados em situações sociais, culturais e ambientais completamente adversas. Né? Ou seja, um criado em Beverly Hills, outro criado no Bronx, e, obviamente, isso nunca conseguiu se comprovar. E a criminalidade é índices de inteligência. De novo, vai se tentar dar ares de modernidade para uma coisa que já se falava lá no século XIX, de que a criminalidade é manifestação da burrice. Né? Ou seja, o indivíduo vira criminoso porque ele é menos inteligente que os outros, ou porque o seu quociente intelectual, ou coeficiente intelectual, né, o famoso QI, né, seria menor. Ou seja, o criminoso seria um indivíduo inferior intelectualmente. Né? Eu gostaria de, obviamente, submeter a esse tipo de averiguação e teste pessoas com grandes negócios de esquema da corrupção, aspas, crime, como menos inteligentes do que qualquer outro economista ou analista ou administrador. Né? Ou seja, a gente, obviamente, quando a gente olha, né, no Instagram, né, se vocês pegarem aí o Instagram de alguns professores de direito penal e tal, vocês vão ver algumas obras, né, o que o Zaffaroni chama de obras toscas da criminalidade. Né? Indivíduo que é preso tentando abrir uma janela quando a porta estava aberta, né, e esse tipo de coisa. Tem um vídeo maravilhoso de um cara sendo preso voltando do Paraguai com um Fiat 147 lotado até os dentes de cigarro,
e só o banco dele, já não tinha nem banco mais dentro do carro, era só o banco do motorista, o resto tudo pacote de cigarro. E aí os caras estão filmando a abordagem policial e filmam ele, né, e perguntam para ele, o que o senhor está fazendo som de cigarro? Eu gosto de fumar. Então, você vai fumar isso tudo, eu fumo muito, né? Ou seja, é engraçadíssimo, aquele vídeo é maravilhoso, né? E aí a gente pensa, claro, aquilo ali representa talvez um coeficiente intelectual menor, sim, mas aquilo não é a criminalidade, né? Aquilo ali é a chamada obra tosca da criminalidade, e aquilo não representa o fenômeno criminal em sua inteireza para a gente dizer que o fenômeno criminal está ligado a um coeficiente ou uma capacidade intelectual diminuída ou uma capacidade intelectual inferior, né? Ou seja, só para demonstrar para vocês como o positivismo não foi sepultado com a Segunda Guerra Mundial, ou como o positivismo não ficou obsoleto no século XIX, e ele vai ser repaginado com os ares de modernidade. Grande parte de vocês deve ser profundamente fã de CSI e acha que vai virar policial e vai fazer investigação com infravermelho, né, que vai fazer aquele monte de investigação, né? Aquilo não existe. Você não vai trabalhar dessa forma, né? Você vai estar numa delegacia caindo os pedaços, você não vai dedicar a sua vida ou 15 dias a um caso, você vai trabalhar ao mesmo tempo, provavelmente em 50 casos ou mais, né? Não à toa, o índice de elucidação de homicídios no Brasil é de menos de 10%. A cada 10 homicídios no Brasil, menos de um é elucidado, né? Ou seja, aquele discurso e aquela percepção do CSI e de todos os outros seriados norte-americanos de polícia é uma miragem, né? Talvez alguns de vocês tenham entrado na faculdade para ser investigador, né? Ou para ser perito, ou para ser qualquer outra coisa, né? Enfim. Ou seja, o neoclassicismo vai ser repaginado e vai ser usado para fundamentar, né, toda a política neoconservadora de endurecimento penal com base individual, individualista, egoística, né, como uma política para resgatar os valores sociais do trabalho, da família, da religião e etc. Né? O neoclassicismo vai servir a fundamentar isso, né, permeado de essa pseudo-modernização do controle da violência com esses instrumentos de, né, modernidade, de tecnologia, de, enfim, né, que marcam a nossa sociedade da informação. Né? Ou seja, isso em grande medida demarca características absolutamente importantes, fundamentais, do que a gente faz no fenômeno da persecução penal, da investigação criminal, né, demarcam o que a gente enfrenta na advocacia criminal, seja como advogado, seja como delegado, seja como defensor, promotor e etc. Né? Ou seja, essa é a realidade criminal que vocês vão se deparar, né, daqui a 3 anos e meio, quando estiverem se formando. E como que se consolida isso? Né? A gente deve ser mais de 9 horas, já 9 horas, vai acabar a bateria do celular, do notebook. Vamos dar uma paradinha, 10 minutos e voltamos para concluir. Eu acho que mais uma meia hora eu consigo. Tá? O Grêmio ganhou. Obrigado, Gabriel. O Inter deve estar começando a jogar, não começa às 9h30. Pode ser? Paramos 10 minutinhos, 15 minutinhos e voltamos. Então tá. Vou interromper aqui.